Ué, como assim? O todo-poderoso Lula ainda não resolveu o problema do desmatamento da Amazônia? Não eram ele e a sua tropa de choque ecossocialista que viviam por aí dizendo que bastava vontade política para transformar o Brasil num paraíso sem desmatamento nem queimada? Não eram eles que acusavam Bolsonaro, o agronegócio, a direita, o capitalismo de quererem transformar as florestas num grande estacionamento? Não adianta. Saíram os números mais recentes do desmatamento na Amazônia e eles provam algo que, por incrível que pareça, não era óbvio para todos. Não era o ex-presidente Jair Bolsonaro quem ia lá botar fogo na Amazônia quando lhe dava na telha, quando ele queria, sei lá, provocar os europeus. Outra obviedade escancarada por esses dados. Nem Lula, nem Marina Silva resolverão esse problema. Um problema que é mais ideológico e político do que científico. É que as utopias socialista e ambientalista se uniram para tentar convencer a opinião pública de que nós mesmos, a humanidade, somos o grande inimigo do planeta e de que nós, brasileiros, somos inimigos da Amazônia, dos povos nativos, dos bichinhos, aquela coisa toda. Mas agora, com apenas 2 meses do terceiro mandato de Lula, eu não me conformo com isso, os ecochatos são obrigados a se confrontar com a realidade de que o problema do desmatamento da Amazônia continuará sem solução enquanto eles insistirem na ideia de que milhões de pessoas devem continuar vivendo na miséria para que a floresta seja preservada. De acordo com o insuspeito INPE, que precisou de coragem para divulgar dados negativos para a facção política da vez, o Brasil registrou 322 quilômetros quadrados de área desmatada em fevereiro. E nessas horas o repórter sempre esclarece que é uma área equivalente a não sei quantos campos de futebol, mas eu vou poupar você disso. O número representa um aumento de 62% em relação ao mesmo período do ano passado, quando Leonardo DiCaprio e Greta Thunberg fizeram o maior escarcéu por causa de quase 200 quilômetros quadrados de desmatamento. Mas é tal coisa, os ecossocialistas seguem a velha lógica de que uma mentira repetida 1000 vezes vira verdade assim, rapidinho. Porque as pessoas querem acreditar nisso. Elas querem acreditar que são culpadas pelos desastres ambientais. Elas querem se sentir um pouquinho poderosas. Mais do que isso, elas querem sentir que a solução está nas mãos delas. De volta ao problema do desmatamento recorde na Amazônia, o que disse a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva? Olha, estão desmatando mesmo no período chuvoso. É uma espécie de revanche às ações que já estão sendo tomadas na ponta. E vamos continuar trabalhando. Esse é o nosso objetivo. Nós não somos como o governo anterior. É sempre assim e vai ser assim pelos próximos 4 anos. Se prepare. A culpa sempre vai ser dos outros, ou melhor, do governo anterior. Eu só fico me perguntando quão desonesta e egocêntrica tem que ser uma pessoa para vir a público dizer que estão desmatando e queimando a Amazônia, mesmo no período chuvoso, só para prejudicar a imagem do governo atual. Como se uma coisa dessas fosse necessária para manchar ainda mais a imagem de Lula e de Marina Silva, né? Aliás, nos próximos dias, Dona Marina Silva terá de explicar por que o governo petista da Bahia autorizou a construção de um resort de luxo no meio da Mata Atlântica e que, segundo os ambientalistas, afetará não só o ecossistema da região, como também os povos nativos. Imagina se fosse um governo de direita que tivesse autorizado o empreendimento desses. Não que eu seja contra a construção do resort, longe de mim. Pelo contrário, eu acredito que esse tipo de investimento só tende a levar desenvolvimento para esses lugares. E ao contrário do que possam dizer os ecossocialistas, se tem uma coisa que pode sim garantir a preservação do meio ambiente, é o desenvolvimento econômico. Porque não se deixe levar pelo que dizem Leonardo DiCaprio, Greta Thunberg ou Marina Silva.
O maior causador do desmatamento da Amazônia não é o capitalismo, a ganância e o agronegócio, assim como não foi Bolsonaro ou o ex-ministro Ricardo Salles. A maior causadora do desmatamento na Amazônia é a miséria. Mas isso é algo que Leonardo DiCaprio e Greta Thunberg, do conforto das suas vidas privilegiadíssimas, fazem questão de não ver. Como fazem questão de não ver que todas as previsões catastrofistas dos últimos 100 anos erraram e que, portanto, a causa que eles tanto defendem como algo urgente, como algo que requer uma revolução, doa quem doer, custe o que custar, não é bem assim. Greta Thunberg, aliás, apagou um tweet de 5 anos atrás em que dizia: um grande climatologista alerta que as mudanças climáticas destruirão toda a humanidade, a não ser que deixemos de usar combustíveis fósseis nos próximos 5 anos. Ou seja, era para a humanidade já estar à beira da extinção, agora. E, no entanto, basta dar uma olhadinha em volta. Tudo é imagem, tudo é sinalização da virtude, tudo é hipocrisia. Ontem mesmo, durante a entrega do Oscar, os premiados receberam também uma simpática estátua Yanomami. Na teoria, a estátua serve para alertar os ricaços de Hollywood sobre os danos causados pelo garimpo ilegal. E aqui vale um parênteses rápido para perguntar: vocês repararam como os garimpeiros, antes considerados um grupo de oprimidos, de miseráveis desesperados que arriscavam a vida em busca da sobrevivência, se transformaram em vilões, em opressores, assim, de uma hora para outra? Cadê o Sebastião Salgado numa hora dessas? Na prática, tanto a estatuazinha quanto os ataques de fúria de Greta Thunberg, os discursos sentimentaloides de Leonardo DiCaprio e as desculpas esfarrapadas de Marina Silva não mudam nada. Aposto como daqui a 10, 20, 30 anos os Yanomamis continuarão na mesma, infelizmente. O desmatamento continuará na mesma, infelizmente. A Amazônia continuará na mesma. A ONU continuará dizendo que, se nada for feito, a humanidade será extinta daqui a 5 anos. Jornalistas continuarão inventando factoides catastrofistas, como daquela vez em que disseram que o sol de São Paulo foi encoberto pela fumaça das queimadas na Amazônia. Lembram disso? Leonardo DiCaprio continuará andando de jatinho para falar do clima. Já a Greta Thunberg talvez seja substituída por uma versão mais jovem de si mesma, e se duvidar, uma versão ainda mais radical. E o governo brasileiro da vez, se for de esquerda, continuará culpando o agronegócio, o capitalismo, a direita, os conservadores e, se duvidar, até Bolsonaro. E o pior, ainda haverá gente acreditando e se desesperando. No meu texto de ontem para a Gazeta do Povo, eu digo que a Operação Lava Jato não conseguiu ser um muro de Berlim para o petismo. Isto é, não conseguiu fazer com que os petistas se arrependessem, como a queda do Muro de Berlim fez com alguns comunistas da velha guarda, como Jorge Amado. Para ler, tem que assinar. E para assinar, basta clicar no link que você encontra na descrição e no primeiro comentário deste vídeo. Assinando a Gazeta do Povo por 6 meses, você paga menos de R$10 por mês. Deixe também o seu like, comente, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal. Até amanhã! Porque a Gazeta do Povo precisa ser o seu jornal, quem assina a Gazeta acompanha as principais notícias com um jornalismo apoiado em valores claros, como a defesa da livre expressão e de políticas que tiram o peso do Estado de cima de quem faz o mercado girar. No caso, você. Só a Gazeta traz reportagens e análises que refletem de verdade essas convicções, seja quando analisamos a política ou falamos de inovação na economia. Assine a Gazeta e faça parte de uma comunidade que quer mais do Brasil.